Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa. Aqui quem fala é Ricardo Mamede. Nós faremos algumas análises em algumas sentenças para você aprimorar o seu português. Vamos começar porque aqui na tela você já deve estar lendo comigo. A primeira oração disse: ele vive às custas do pai e já está em vias de se aposentar. E em Londres, num bairro com casas geminadas, a temperatura chega a 0 graus na primavera. Alguns casos bem também comuns, populares, digamos dessa forma, várias pessoas se comunicam dessa maneira, mas há erros e eu gostaria que você agora fizesse a correção. Por favor, pare o vídeo se precisar de mais tempo para podermos conferir com você. Podemos fazer isso? Vamos fazer agora. E veja se você acertou. Não existe às custas. A expressão correta é: ele vive à custa do pai e já está em via de se aposentar. Lembre-se que o verbo aposentar ele é pronominal. É necessário usar a palavra se. Aposentar-se. Não se esqueça, há outros casos também. O casar-se, suicidar-se, esses verbos já vêm com a palavra se. Espero que você tenha acertado. Na segunda opção, em Londres, num bairro com casas, cuidado, não é casa germinada, porque casa germinada, creio eu que deve ser casa com germe ou algo assim, nem sei se isso existe, mas o correto é casa geminada, porque são aquelas casinhas todas feitas identicamente. E a sequência diz que a temperatura chega a 0 grau, não graus. O correto seria a 0 grau. Não cometa mais esses equívocos. Vamos ler? Em Londres, num bairro com casas geminadas, a temperatura chega a 0 grau na primavera. Como é bom aprendermos a falar corretamente a nossa língua. E esse canal é para isso. Espero que vocês estejam aproveitando. E já aproveite e também colabore deixando o like aí no vídeo, por favor. Agradeço demais. Na sequência, um pouquinho mais de curiosidades e vamos corrigir alguns erros juntos. Vamos ler? No restaurante Aquilo, oferece-se pratos como frango a passarinho ou bife a cavalo. Eles também entregam a domicílio. Novamente, pessoal, prestem bastante atenção aos erros que aí se encontram, porque a coisa está feia por aí, hein? Desta vez eu gostaria que você prestasse bem mais atenção para corrigir e não cometer mais esses equívocos. Pare o vídeo se você precisar de mais tempo, porque agora é o momento de nós corrigirmos tudo juntos. Para elucidarmos bem esses casos, na fala você deve ter percebido que não havia diferença. O problema é a escrita, a ortografia da oração. Vamos ler agora corretamente e fazermos algumas análises. Primeiro, no restaurante, Aquilo. Quilo em língua portuguesa escrevemos com o dígrafo QU, quilo. Outro erro, oferecem-se pratos, porque aqui nós sabemos que pratos são oferecidos. É necessário nós colocarmos o verbo no plural para fazer a concordância com a palavra pratos, que é o sujeito. O sujeito, no caso aqui desta oração, que está na voz passiva sintética, ele está no plural, porque o verbo acompanha. Lembra-se disso? Pratos são oferecidos. Outros erros muito comuns aqui no Brasil, na maioria das vezes, quando vamos a restaurantes, nós vemos a crase em lugares equivocados. Por exemplo, frango a passarinho nós não colocamos, bife a cavalo também não, e outro problema também, entrega a domicílio. Nenhuma dessas palavras vão exigir a crase. Por quê? Primeiro, a passarinho não é a moda passarinho. Passarinho é o estilo deste prato. E bife a cavalo,
No caso, seria bife com ovo a cavalo. Nós não temos a necessidade de usarmos a crase. Se você quiser pensar que passarinho e cavalo sejam masculinos, não vai dar muito certo, porque nós sabemos que com a palavra moda, a moda de... nós podemos omitir a palavra moda. Por exemplo, bife à parmegiana seria a moda parmegiana, mas nós não temos moda passarinho e nem moda cavalo. Vamos pensar um pouco, não é, pessoal? E a entrega a domicílio sem crase, ali sim, domicílio é masculino. Não usamos a crase nunca com palavras masculinas. Espero que você tenha acertado. Vamos para os nossos últimos minutos para você ver se com essa maratona de erros você consegue sair ileso. Pegue seu lápis, sua caneta, vamos continuar com a nossa aula. Aqui na tela comigo. Se o capital estrangeiro existe em outras áreas, por que não nesta? Questionou o presidente. Ela mesmo não sabia se as declarações deveriam ir ou não anexo ao processo. Cuidado agora, porque os erros aqui são bem graves. Vamos parar um pouco o vídeo, pegue o papel, caneta, faça suas anotações e vamos ver o seu português correto, na sequência com a correção destas duas orações. Faça isso agora e comigo na tela para conferir se você acertou. Para conferirmos, aqui são questões simples. Veja que interessante. Quando nós temos, se o capital estrangeiro existe em outras áreas, quando vamos questionar em língua portuguesa, o porquê é separado sem acento. Por que não nesta? Lembre-se disso. Todas as vezes que for fazer uma questão, pergunte por que separado, sem o acento. Na sequência, havíamos usado o verbo questionar. Questionar é pôr em dúvida. Aqui não há nada colocado em dúvida. O verbo adequado seria perguntou o presidente, porque ele fez uma pergunta. E na oração de baixo, o problema é de concordância. Nós precisamos nos atentarmos porque as palavras mesmo e anexo, elas são palavras variáveis, elas podem ser flexionadas. No caso feminino, é necessário você concordar o mesma com o ela. Veja como ficaria correto. Ela mesma não sabia se as declarações deveriam ir ou não. Anexas. Por quê? Porque são declarações anexadas, declarações anexas ao processo. Espero que você agora tenha acertado. Não erre concordância da palavra mesmo e da palavra anexo. Ficou claro para você? Muito bom! E muito obrigado por você ter participado conosco aqui do canal. É com grande prazer que nós fazemos essas produções para ajudar e melhorar o seu português cada dia. Um grande abraço a todos, participem sempre e vamos aprender português juntos. Até o nosso próximo encontro, pessoal.